Mais uma vez, terceiro ano, estamos aqui agora com Matemática 2. Nossa aula de Geometria Analítica hoje fala sobre outros tipos de equações da reta, além daquelas que nós já estudamos, né? Equação reduzida, geral e fundamental. A primeira equação que nós vamos estudar hoje da reta é a equação da forma segmentária. Entender o comportamento dos coeficientes é fundamental para esboçar a inclinação da reta e os pontos de interseção em relação ao eixo da ordenada, que é o eixo y, e o eixo da abscissa, que é o eixo x. Considere a reta R não paralela a nenhum dos eixos e que intercepta os eixos nos pontos P e Q, com P e Q diferentes de zero. Então, é importante lembrar que a reta, para a gente escrever a sua forma segmentária, ela não pode ser paralela a nenhum dos eixos, tá? A gente sabe que tem situações em que a reta pode sim se apresentar na forma paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y, mas para que a gente possa escrever essa equação segmentária, ela não pode ser paralela a nenhum dos eixos. E tem que interceptar, ou seja, tocar, tá, esses eixos em dois pontos, tocando o eixo x no ponto P, respectivamente tem as coordenadas P e 0, e tocando o eixo y no ponto Q com as coordenadas 0 e Q. P e Q tem que ser números diferentes de 0. Então, a equação geral de R é dada por... Uma das formas da gente encontrar a equação geral de uma reta é colocando os pontos, né, num determinante, e o terceiro ponto seria x e y, que é um ponto qualquer que pertence a essa reta. Fazendo o determinante de uma matriz de ordem 3, nós chegamos à equação qx mais py menos pq igual a 0, que é a equação geral da reta, né? Só que aí a gente tem duas variáveis que até então a gente não tinha, né? No caso, o P e o Q. São duas variáveis além do x e do y, certo? No caso, o P e o Q é exatamente os pontos em que essa reta vão tocar x e y. Então, o que é que a gente faz para chegar até a forma segmentária? Lembrando que isso aqui é uma demonstração de como chegar a essa forma, tá? A gente não precisa praticar sempre essa demonstração. A gente precisa, sim, conhecer qual é a forma da equação segmentária da reta. Então, pegando a equação qx mais py menos pq igual a 0, a gente vai dividir toda essa equação pelo pq. E aqui a gente tem, né, qx sobre pq, a gente corta o q, que está se repetindo, mais py sobre pq, corta-se o p, menos pq sobre pq, corta também, né, o pq todo. Quando eu corto pq com pq, eu estou dividindo dois iguais. Quando eu divido dois iguais, o resultado dessa divisão é 1. Então, esse 1, né, no caso aqui era para ser 1, tá? No lugar do 0. Esse menos 1 vai passar para o segundo membro. E aqui está a equação da reta da forma segmentária. Como é que ficou? X sobre P mais Y sobre Q igual a 1, certo? Partindo da equação geral que nós fizemos através do determinante dos pontos P e Q, acrescentando x e y como um ponto qualquer pertencente a essa reta. Então, partindo da equação geral, dividindo toda essa equação geral por PQ, nós chegamos até a forma da equação segmentária da reta, ok? Aqui nós temos um exemplo, certo? Esse exemplo tá bem simples, né? Nós temos aqui o gráfico, né? O plano cartesiano, a reta desenhada nele, os pontos P e Q, P do eixo X, né? Sobre o número 3 e o ponto Q está sobre o 2. Coordenadas desses pontos, o ponto P são as coordenadas 3 e 0 e o ponto Q, coordenadas 0 e 3. Lembrando, quando um ponto está sobre um eixo, o outro eixo se anula, o outro eixo vale 0, tá? Então,
a gente sabe que a equação da reta na forma segmentar é x sobre p. No caso, p vale 3, então substituindo p por 3, nós temos x sobre 3. E o q, né, y sobre q, no caso aqui o q é 2, então ficou y sobre 2 igual a 1. X sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1, equação da reta escrita na forma segmentária, ok? Segundo tipo de equação da reta que nós vamos estudar hoje, equação da forma paramétrica. O que é essa forma paramétrica? Bem, a forma paramétrica de uma reta é mais uma de suas representações, assim como as formas geral, segmentar e reduzida. O diferencial dessa representação é que podemos definir uma reta por meio de um parâmetro, que chamamos de t, uma terceira variável, além das coordenadas cartesianas usuais. Então, a gente já viu que nas equações da reta anteriores, as duas variáveis que a gente usa é sempre o x e o y, né? Estão presentes em quase todas as equações da reta. Porém, na forma paramétrica, existe uma terceira variável, certo? Que normalmente é chamada de t. Na maioria dos livros didáticos de matemática do ensino médio, usa-se a letra t, né? Essa terceira variável é chamada de parâmetro, daí o nome equação paramétrica. Mas por que um parâmetro? Porque um parâmetro ele faz uma ligação, uma relação entre determinada situação. No caso, o parâmetro aqui, na geometria analítica, ele faz uma ligação entre duas equações. Como assim? Então, temos aqui um exemplo. As equações paramétricas são x igual a 5 mais 2t e y igual a 7 mais t. Então, são duas equações, tá? Por que elas são caracterizadas paramétricas? Pelo surgimento aí da terceira variável, além do x e do y, o t. Então, isso me faz reconhecer que a equação é chamada de paramétrica. Mas para que ela serve? Para que, a partir dessas equações, eu possa chegar a uma outra equação da reta, ou geral ou reduzida. Então, por exemplo, quando eu tenho x igual a 5 mais 2t e y igual a 7 mais t como equações separadas, certo? Eu posso ter aí um sistema de equações. Eu posso pegar essas duas equações e formar um sistema de equações. Por quê? Porque essas duas equações, na verdade, elas dizem respeito a uma única reta, certo? Então, daí eu posso resolver como se estivesse resolvendo um sistema de equações, né? Que a gente tem a solução x e y a mesma para as duas equações. Como que eu vou resolver esse sistema? Bem, a variável t, ela aparece em ambas as equações, né? Tanto na x igual a 5 mais 2t, como y igual a 7 mais t. Então, eu vou isolar o t sempre na equação que para mim for mais fácil de isolar, no caso, a segunda equação. Isolar uma variável numa equação é deixá-la sozinha no primeiro membro dessa equação. Então, y igual a 7 mais t, se eu isolo t, vai ficar t igual a y menos 7. Então, eu tenho um valor para a variável t. A partir do momento que eu fiz, né, que eu isolei o t, eu atribuí um valor para o t. Qual é o valor do t? Y menos 7. Já que o t vale isso, eu vou substituir esse valor na primeira equação. Já que eu isolei o t na segunda, eu volto para a primeira. Então, na primeira equação, eu tenho x igual a 5 mais 2 que multiplica t, não é verdade? Ó, o 2 está multiplicando o t. Mas o t, né, y menos 7, então eu volto, né, onde tem o t e troco o t por y menos 7. Ficando dessa forma que tem aqui. X é igual a 5 mais 2 que multiplica y menos 7. Fazendo as devidas multiplicações, o 2 por y e o 2 por menos 7, nós temos a seguinte equação. X igual a 5 mais 2y menos 14. Passando todos os termos dessa equação para o primeiro membro, resulta em x menos 2y mais 9 igual a 0, que é a forma de uma equação da reta, né, escrita na forma geral, certo? Aqui nós temos um exemplo
Determine a equação geral da reta de equações paramétricas abaixo. Então, nós temos duas equações, x igual a 8 menos 3t, y igual a 1 menos t. Equações escritas na forma paramétrica. Então, devemos isolar o t em uma das equações e substituir na outra, como a gente fez no exemplo anterior. Então, fazendo isso, ó, partindo da segunda equação, a gente isolou o t na segunda equação, ficando com t igual a menos y mais 1. Se a gente isola numa equação, a gente vai substituir em outra, né? Como a gente isolou na segunda, aqui não é 2, aqui é 1, a gente vai isolar na primeira equação. Então, eu pego a primeira equação, que é x igual a 8 menos 3t, e troco esse t por menos y mais 1. Então, tá aqui, ó, trocando o t por menos y mais 1, fazendo as devidas multiplicações, resultado, x menos 3y menos 5 igual a 0. Equação geral da reta, certo? Então, nós acabamos de trabalhar com as duas formas da equação da reta hoje, segmentária e paramétrica. Aqui fica uma atividade para vocês fazerem, que eu vou postar a página do livro, para quem não está com o livro. Para quem está, ótimo, tá? Mas para quem não está, eu vou postar lá a página do livro, ok? Um abraço a todos.